Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Como é bom fazer a vida amável aos outros. E uma das maneiras, já estivemos meditando várias delas nesta série, uma das maneiras é nós estar dando, se possível, constantemente, bom exemplo. Você sabe o que é a chamada chuva criadeira? Se morasse na roça, pelo menos em algumas regiões do Brasil, saberia que é a chuva que os lavradores mais agradecem. Chamam assim aquela chuva fina e continuada, que penetra na terra e é a ideal para a germinação das sementes, o crescimento das plantas e a futura colheita. Na vida das famílias e, em geral, das diferentes comunidades humanas, existe também uma chuva fina, quase imperceptível, mas criadeira, que faz o bem penetrar suavemente nos corações e produz os melhores frutos, o bom exemplo. E também existem, infelizmente, tormentas que arrasam. Você já percebeu com certeza o mal tremendo que faz aos filhos, o mau comportamento dos pais, a infidelidade escancarada, o abuso do álcool, a falta de ética profissional apresentada como esperteza, as brigas e separações, etc. E também a que poderíamos chamar chuva ácida, miúda, das contínuas falhas em detalhes da vida cotidiana, faltas de educação, de gentileza, de ordem, de pontualidade, de aproveitamento do tempo, de espírito de colaboração. Cristo fala-nos do bom e do mau exemplo. O bom exemplo: vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ao dizer que a nossa luz deve brilhar, Jesus não pede exibicionismo, como é óbvio. Pelo contrário, ele alerta: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Mas pede sim que vivamos com autenticidade as virtudes dos filhos de Deus, porque então, mesmo que evitemos qualquer exibição, a luz das virtudes cristãs iluminará e fará o bem. O mau exemplo. Como dói ao coração de Cristo o mal que fazemos aos outros, especialmente aos mais simples e inocentes, quando lhes damos mau exemplo. Dói-lhe tanto que arranca dos seus lábios as palavras mais duras. Ai do mundo, diz, por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Se alguém fizer cair em pecado um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem ao fundo do mar. Jesus fala com palavras muito enérgicas, sobretudo para despertar a nossa consciência. Vós sois a luz do mundo é Cristo, eu sou a luz do mundo. E o que faz a luz? Mostra as coisas claramente, não encobertas. Faz enxergar os caminhos, um dia de sol, os degraus das escadas por onde se deve subir, os obstáculos e perigos que é preciso contornar, os horizontes e metas para os quais devemos caminhar, devemos nos encaminhar. É assim que faz a pessoa que, quando procura viver como cristão, justamente por isso, porque procura ser fielmente um bom cristão, dá bom exemplo. O livro do Eclesiástico, também chamado o Sirácida,
fala de dois tipos de pessoas. Daqueles que chama ilustres porque seus gestos de bondade não foram esquecidos. E dos que não deixam lembrança nenhuma, desapareceram como se não tivessem existido, viveram, diz, como se não tivessem vivido. Em qual dos dois tipos nós nos podemos encaixar? Por outras palavras, nós vamos deixando coisas positivas entre as pessoas com as quais convivemos. Nós somos luz ou somos penumbra confusa, ou somos escuridão. Nós seremos luz se lutarmos por ser coerentes com a nossa fé. E se procurarmos viver na prática diária o ideal do amor cristão. Seremos penumbra confusa ou até trevas se ao lado de uma fé fraca e vazia de conteúdo tivermos uma prática religiosa meramente formal e detalhes de conduta totalmente contrários aos valores do Evangelho. Lembrávamos aquelas palavras de Jesus, que vejam as vossas boas obras, que a nossa conduta, nas palavras, nas ações, no teor de vida, que nessa nossa conduta os outros possam ver e entender a verdade e o bem, como um farol que assinala o bom rumo da vida, mesmo no meio das tempestades. Quando nós temos uma fé tíbia, quando admitimos a incoerência entre fé e conduta, os que nos cercam deixam de ter um farol orientador. Leia sem pressa o texto que cito a seguir. Medite sem pressa e me diga se não parece escrito hoje. Sabe quem escreveu o que eu vou ler agora? Um filósofo pagão do século I, da época de Nero, que aliás Nero o condenou à morte. Sêneca. Uma das causas dos nossos males é que vivemos por imitação dos outros. Em vez de nos governarmos pela razão, deixamos-nos levar por aquilo que é costume. Aqui está falando de um tipo de mau exemplo. Esse filósofo latino, romano. O mau exemplo das pessoas que se acomodam à onda. A onda dominante no ambiente. Se a onda é uma onda materialista, se a onda é uma onda anticristã, se a onda é uma onda carregada de erotismo mau, eles se acomodam. Repito o que diz Sêneca. Uma das causas dos nossos males é que vivemos por imitação dos outros, que nos deixamos absorver pelo mau ambiente. As coisas que não quereríamos imitar se poucos as fizessem, quando começam muitos a fazê-las, nós as seguimos, como se o fato de serem mais frequentes as tornasse mais honoráveis. Até mesmo o erro, nós o julgamos retidão e bondade quando se tornou generalizado. É uma descrição. Faz 20 séculos, mais de 20 séculos, do que nós estamos vivendo hoje em dia. Inspirando-se em outras palavras, o pensador francês Gustave Thibon dizia: a moda é a ditadura do efêmero. Eu diria também, é a ditadura do falso, que se exerce sobre os desertores da eternidade. São os que desertaram das suas convicções cristãs. Pense nas luzes amáveis que você pode projetar sobre os outros. Procure fazer um exame da vida. Essas luzes amáveis, vamos lembrar agora algumas como exemplo, são forças construtivas, são aquela chuva criadeira de que falávamos antes. Por exemplo, procurar ser simpáticos, abertos e felizes. E apesar disso, tranquilamente dizer não
ao que muitos julgam imprescindível para viver, não ao consumismo, não à vaidade social, não ao lucro a qualquer preço, não ao status, não ao sexo voraz, não à liberdade escravizada pelo prazer. Outro ponto. Ser uma pessoa que é mais feliz quanto mais se dá aos outros, com um amor desprendido que não busca compensações, e isso se nota. Outra, ser um coração que expulsa o calculismo, a mesquinhez, que mostra claramente que não admite, porque as expulsa, as paixões baixas do calculismo, da inveja, da susceptibilidade, do ressentimento, da vingança. Ser uma pessoa com paz de espírito, que sabe aceitar os seus erros, retificá-los de boa vontade e que agradece as correções que recebe. Ser um cristão sem beatices, que só pelo exemplo de vida atrai para Deus, desperta o interesse pela fé e faz nascer nos outros a sede de conhecer mais a fé e de orar mais. Ser alguém ainda que com seu exemplo nos impele a olhar para cima, para além dos nossos esquemas e opções rotineiros, de baixo nível espiritual. Enfim, o cristão autêntico, pai, mãe, colega, amigo, nos faz descobrir com naturalidade o verdadeiro norte da vida, que é Cristo, e nos atrai para Ele. Desse cristão idealista e alegre, irradia sem palavras um apelo que nos sugere: vale a pena viver assim, é possível viver assim. Se o fizermos, alcançaremos a plenitude de paz e felicidade com que sempre sonhamos e que ainda não conquistamos.